Olá, amigos! Olá, internautas! Aqui estamos, terça-feira, 20 horas, e sempre nas terças, às 20 horas, a gente está por aqui, recebendo os convidados e abordando assuntos importantes para Iporá e para a região. Não só nas terças, mas também nas quintas. Noites de terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente tem para fazer as entrevistas. E hoje nós estamos aqui com a prefeita de Iporá, a Maísa Cunha. A gente sempre gosta que ela venha aqui e numa virada de ano, ocasião muito importante, Maísa. Virada de ano, hora daquela reflexão, hora daquele balanço. Ela já esteve aqui durante o ano passado, creio que 2 vezes. E agora uma terceira vez dentro do mandato. Acho que é momento oportuno, Maísa, para a gente bater um papo aqui, fazer balanço do 2025. Minhas boas-vindas para você. Boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite, população de Iporá. Eu já vou iniciar aqui, é claro, como sempre, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, agradecendo a Deus pelo ano que tivemos e pedindo a Deus, né, toda força, sabedoria para este ano de 2026 que está já acontecendo. E vou fazer um desafio. Vamos lá. Vamos lá? Já que em 2025 eu estive 2 vezes, me deixe voltar aqui só 10 vezes a mais, uma vez ao mês. Tipo uma vez ao mês, seria 12 vezes. Fique à vontade, prefeito. Fique à vontade. A gente recebe aqui e é sempre bom, porque a prefeita de uma cidade é a pessoa mais importante, porque nas mãos dela estão as decisões, as grandes decisões que fazem a diferença nas vidas das pessoas. É muito oportuno que você tope vir aqui mais vezes para a gente falar mais a respeito da sua gestão. E, Maísa, um ano se passou, portanto, 25% do mandato concluído, né? Sim. Aí a gente imagina que, certamente, do que você planejou, teria que ter, em tese, 25% foi feito. Claro que a herança foi terrível, maldita, Sim. Foram mais de 100 milhões de dívida. De repente, o que você colocou lá naquele plano de governo nem será possível fazer na totalidade, porque, é claro, a herança foi cruel. Mas você está satisfeita com esse 2025? Uma análise preliminar. Sim, Valdeci, eu estou muito satisfeita. E, inclusive, eu faço a seguinte analogia e quero contar a você, população de Iporá, esta pequena história, bem simples. Eu senti, em janeiro de 2025, como se a gente tivesse recebido em nossas mãos um pântano. E a obrigação e o dever de transformarmos este pântano em terra fértil. Então, quando nós olhamos para a totalidade e pensamos assim, poxa vida, todas as políticas públicas necessitam de ajuda, necessitam de intervenção, somente Deus para nos dar sabedoria para planejamento de atos e contas de governo. E comecei naquele exato momento a pedir a sabedoria a Deus e, ao mesmo tempo, buscar, junto aos entes, né, federativos, ao governo do Estado, ao governo da União, ajuda para governar Iporá. E hoje o balanço, ele é um balanço muito eficaz, porque nós pegamos essas sementes que nós conseguimos durante o ano de 2025 e jogamos em todo o pântano. Então, nós jogamos um pouquinho de semente na infraestrutura, um pouquinho na saúde, na educação, no meio ambiente, na agricultura e pecuária, no comércio, na cultura, no esporte. E, com isso, nós tivemos um grande avanço em todas as áreas das políticas públicas. Estou, sim, feliz, estou realizada e muito motivada para esses, né, demais aí anos de mandatos que ainda nos resta, com a permissão de Deus. Mas, Maísa, no decorrer do ano, você foi descobrindo dívidas, né? E certamente você imaginava que chegaríamos agora em janeiro, um ano primeiro concluído, numa situação ainda melhor? Não, engraçado. Eu sempre tive a consciência da dificuldade e dos desafios. Eu já tinha planejado que, se nós chegássemos no mês de dezembro de 2025 com um pagamento pelo menos de 50% da folha dentro do mês, já era vitória. E, graças a Deus, aconteceu.
Então, nós chegamos aí até o final de dezembro de 2025 com esses 50% da folha dentro do mês. E ainda, outro detalhe que a gente estava planejando, o pagamento dos fornecedores, porque não é só a folha de pagamento. Então, quando nós fazemos um planejamento financeiro, nós incluímos todas as despesas necessárias, as despesas acessórias e as despesas inegociáveis. Essas despesas inegociáveis, Valdeci, são aquelas, população, que se nós não pagarmos, as certidões da prefeitura ficarão comprometidas. E aí nós não receberemos nenhum tipo de ajuda dos governos, nem emendas, FPM, ICMS ecológico, nenhum tipo de ajuda se as certidões da prefeitura estiverem comprometidas. Do ponto de vista legal, isto é chamado de certidões positivas. Só que nós fizemos aí todo esse trabalho de planejamento estratégico, todas as nossas certidões estão em dias, nós conseguimos receber as verbas durante o ano de 2025 por esse motivo e porque nós realmente priorizamos as dívidas necessárias, inegociáveis. Aquelas que dependem de certidão e a certidão travaria a gestão. Travaria. Então, assim, foi um ano de firmeza, um ano que nós tínhamos consciência. Alguns sustos aconteceram no caminho, como, por exemplo, precatórios, outras evidências, emendas sem prestação de contas. No início, nós encontramos algumas emendas dentro da política pública da educação, 1 milhão de emendas da educação que foram recurso desviado na gestão de 2024. Então, nós, inclusive, estamos devolvendo, já devolvemos parte desse dinheiro que foi desviado pelo governo anterior. E outro susto que nós tivemos foram 42 emendas da saúde desviadas, com recursos também desviados e sem prestação de contas. Então, durante o caminho, quando nós estamos em uma estrada, nós não conhecemos o que vamos encontrar, mas nós precisamos estar prontos para o que der e vier, e assim termos controle, domínio próprio, conhecimento técnico e, principalmente, aí, sabedoria em Deus para a gente saber tomar a melhor decisão. É isso aí, a Maísa Cunha, a nossa prefeita de Iporá. Ela está sendo aqui hoje a nossa entrevistada na reflexão do que foi o 2025, do que virá em 2026, tudo isso aqui hoje. Maísa, mas tem muita crítica, Administrar não é fácil, o povo é muito descontente, a gente vê nas redes sociais os descontentamentos, tem sempre muita crítica. Eu daqui a pouquinho quero te perguntar como é que você convive com as críticas. Antes eu quero falar aqui, Maísa, dos meus patrocinadores nessa transmissão. Essa transmissão, que acontece nas terças e quintas, ela tem apoios. Nós estamos aqui numa transmissão com apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá, até pelo WhatsApp. Quem mora em Iporá, em algum bairro, pode pedir pelo 649-8154-1495. Esse é o WhatsApp de compras do Baratão Shopping. E essa transmissão conta com a Bioenge, Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques de planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel, 2 experts de meio ambiente aqui na nossa região. E o contato deles é o 649-9623-5621. Temos conosco o Laboratório Bioanálise, aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e o Laboratório Bioanálise atua regionalmente, faz coletas em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Aqui conosco temos o Mais Delivery. Esse é um aplicativo prático para você. Você que está em casa e quer pedir pizza, sanduíche, bebidas, baixa aí no seu celular o Mais Delivery. O Mais Delivery é prático para você, porque as principais empresas de Iporá do ramo de alimentação e de bebidas estão no Mais Delivery. Use Mais Delivery. Vamos continuando aqui com o nosso bate-papo com a Maísa Cunha, a prefeita, que hoje é a nossa entrevistada. Ela chegou aqui hoje com o marido, o Joviano Júnior, meus cumprimentos a ele, ocupa também o cargo lá na área da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Indústria e Comércio.
Está aqui conosco o Adjair Maranhão, que está aí assumindo a pasta da comunicação na gestão. Tem outras pessoas aqui que estão, a Tamires, né? Que está aqui conosco. Tem alguns secretários aqui conosco. E estamos nesse dia de reflexão sobre a gestão municipal em Iporá, a gestão 2025-2028. Maísa, mas a gente vê muito descontentamento, né? Eu queria te perguntar a você, como é que você convive com as críticas? Porque tem sempre muitas críticas, né? A Maísa administra bem isso? Muito bem. Valdeci, a Maísa, ela é uma mulher muito positiva. A crítica não é o combustível para que ela venha sobreviver. Pelo contrário, eu olho para a crítica de uma forma muito natural, assim como Jesus olhou. Porque naquele tempo, quando Deus deu a ordem a Moisés para tirar o povo do Egito, que ele vivia em escravidão, a população estava vivendo uma escravidão. E quando Moisés estava tirando o povo reclamava, o povo criticava. Só que não eram todos, era a minoria. Por isso que a palavra de Deus se cumpriu. A maioria chegou, sim, né, onde precisava chegar, que era no centro da vontade de Deus. Então, as críticas, elas sempre vão acontecer, nós só vamos ficar livres dessas críticas, né, no céu. E eu peço a Deus que eu fique aqui mais um pouco, então acho até bom conviver com as críticas. E você acha, então, que as críticas não são a maioria? As críticas não são a maioria. E eu quero aqui falar para você o que eu vejo. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para todas as prefeitas, né, mulheres, prefeitas do nosso estado de Goiás. Eu vejo ainda uma dificuldade muito grande da mulher na política. Principalmente aqui em Iporá, eu sou a primeira prefeita mulher na história de Iporá. Tem um tratamento diferente? Muito diferente. Tanto é que nós estamos vendo muitos avanços e, ao mesmo tempo, a gente percebe que muitas pessoas que estão, né, neste palco das críticas são pessoas que não desceram do palanque político até o presente momento. Então, isso é uma cultura que nós precisamos conviver e tentar ter maturidade para a gente conseguir, né, sobressair. Quando você fala em palanque político, é porque, na sua opinião, as críticas elas surgem mais de adversários. Partidárias. O cidadão comum critica menos? Não. O cidadão comum, ele está vendo que existem medicamentos na UPA, ele está vendo que existem insumos, ele viu e está vendo que a UPA tem equipamentos de última geração, inclusive a tomografia está começando a funcionar amanhã, tá, população? Então, já vai iniciar aí os agendamentos. O cidadão comum é aquele que realmente está precisando dos serviços públicos. Ele vê que já fez 3 milhões de recapeamentos dentro de Iporá. O cidadão comum, ele vê que o problema hídrico de Iporá já foi solucionado. Ele anda pela cidade, ele está vendo que está limpa, está ideal, está a cidade dos sonhos. Gente, nós sempre vamos ter que sonhar por dias melhores, mas que o nosso município de Iporá avançou muito em 2025, nós sabemos que avançou. E a gente vê o cidadão, quando nós andamos nas ruas, eu costumo fazer caminhada à noite, principalmente. Ando bairro Mato Grosso, vou para Águas Claras e fazendo caminhada, olhando a cidade. Sozinha? Não, tem uma equipe que anda comigo e tem que andar rápido, eu não gosto de andar devagar, não. Muito bem. Então, a gente vai andando e o cidadão, ele espontaneamente grita: prefeita, espera aí, vem aqui, eu quero te agradecer por isso, eu quero te agradecer porque eu precisei de um neurologista, fui lá no hospital municipal e fui bem atendido, eu precisei fazer um tratamento nessa área que aqui não tinha e agora tem. Lá na escola, eu quero te agradecer pelos uniformes, eu quero te agradecer pela merenda escolar de qualidade. Então, essa recepção é calorosa? É calorosa. E um detalhe que eu vejo, Valdeci, o abraço das crianças pela gente, que elas externam a mim, é muito sincero e muito verdadeiro. E não tem um local que eu chego que não tenha ali várias crianças para me abraçarem. Sabe o que significa isso? É porque os pais, o núcleo familiar dessas crianças aprovam a gestão.
porque senão elas não tinham o desejo de abraçar a gente, de estar com a gente. Então, eu vejo críticas advindas de uma minoria da população, principalmente a minoria, né, composta por aqueles que não votaram na nossa confiança, na nossa segurança de gestão, e muitas vezes, né, críticas partidárias, e principalmente por eu ser mulher. Porque se eu fosse homem, eu até falo isso, se o meu nome fosse Maíso, eu fosse um prefeito, eu tenho certeza que nenhum vereador, nenhum cidadão teria coragem, né, de gritar com a gente, de desonrar a gente, falaria o que quisesse, né? A opinião é livre, a liberdade de expressão é para todos, mas de uma forma respeitosa. As críticas, elas acontecem basicamente nas redes sociais, né? Nas redes sociais tem muita crítica e você acredita, Maísa, que é assim, porque a pessoa está mais afim de criticar do que de elogiar, a rede social, ela serve mais para bronca. Não, eu acredito que eu vejo diferente as redes sociais. Eu vejo apenas 2 redes sociais que externam críticas. Porque as críticas que eu acompanho, elas são muito poucas perto dos elogios. E muitas vezes, o que eu até falo, a população comum, ela é uma população que tem respeito pelo outro. O nosso povo de Iporá, Valdeci, é um povo respeitoso, é um povo que tem vergonha de ofender o outro, é um povo grato. Estes que não fazem parte, né, desse costume de respeito é a minoria. Então, eu não vejo essas críticas pungentes em redes sociais. Pelo contrário, eu vejo aí no máximo 2 grupos que tentam tecer críticas, mas no fim não tem credibilidade nenhuma em comparação aí, né, à nossa extensa população de, podemos falar já, de 36 mil habitantes. Então a Maísa está com a cabeça erguida. Maísa, agora o seguinte, quando fala de críticas para a prefeita, vamos lembrar aqui das críticas. Porque a prefeita está com salário atrasado. É isso que a gente escutou o ano todo, praticamente. Porque você pegou uma folha de dezembro sem pagar, teve que atualizar. E isso atravessou 2025, né? E como é que você analisa isso? Você teve essa dificuldade? Faz uma reflexão nesse sentido. Na verdade, eu penso assim, tudo na nossa vida nós precisamos aprender. E aprendemos um dia após o outro. Por que não a gente mudar a forma da frase afirmativa? Nossa, a prefeita pagou o nosso salário de dezembro de 2024. Nossa, a prefeita pagou uma folha de 2024 no valor bruto de 8 milhões de reais. Nossa, a prefeita, no ano de 2026, pagou 12 folhas. Meu Deus! Em 2026, eu vou receber 13 folhas e a prefeita já pagou 12 folhas e a metade da outra. Então, eu vejo, Valdeci, que é uma forma analítica de cada um. E o que eu deixo aqui, até para reflexão, né, porque nós mulheres gostamos muito de dar conselhos às vezes. E vocês vão ter que ouvir um conselho agora. Aconselhe. Servidores públicos municipais, população de Iporá, vamos olhar de forma positiva, vamos pensar de forma positiva. Veja bem, servidores, em 2025, vocês receberam 12 folhas. O ano de 2025 tem 12 meses e vocês receberam já 12 folhas. Porque eu não estou aqui querendo falar que nós já pagamos 50% da última folha. No ano de 2024, servidores, vocês receberam 11 folhas e nem o 13º vocês receberam, né? Todo. Então, assim, eu quero aqui dizer para vocês que nós precisamos olhar para frente, nós precisamos caminharmos para frente, porque a prova está clara, que está dando tudo certo. Agora, se hoje o Valdeci aqui me pergunta, por que a prefeita pagou só 11 folhas, sendo que o mês tem 12 meses no ano? Aí sim, aí a minha resposta para a população de Iporá, para os nossos queridos servidores, seria outra. Mas eu vejo, Valdeci, que
nós precisamos começarmos a sermos seres humanos mais motivados, mais positivos, porque se a gente ficar só pensando positivo, querendo olhar positivo, nós não saímos do lugar. Por isso que também temos aí muitas famílias, né, que estão até com problemas de depressões, com outros tipos de problemas, porque acaba alimentando muito o negativismo. E eu não sou dessas, e eu trago aqui palavras positivas e provas positivas. A folha de dezembro, você disse aí que pagou ela mais de 50%? Sim. Virou o ano, então aí você teria Sim. até o 5º dia, mais o 5º dia útil para pagar. Não vai dar para pagar. Acredito que sim. O 5º dia útil desse mês vai dar na quinta-feira, não é? O 5º dia útil, porque dia 2 foi sexta, né? Então vai dar na quinta-feira. Eu acredito que a gente consegue pagar sim. Aí estaria pagando dentro da lei. Sim. É porque também em Porá, né, mas o pessoal acostumou a receber dentro do mês, vinha sendo assim. E aí eles exigem isso. Mas não é lei. Não é lei receber dentro do mês. Dentro da normativa do direito público brasileiro e da Constituição também, o servidor ele precisa trabalhar para receber. Isso é questão de zelo com o erário público. Só que, Valdeci, é o meu sonho colocar dentro do mês. Então, nós fomos, olha, em janeiro de 2025, no dia 21 de janeiro de 2025, nós pagamos a folha de dezembro. Folha bruta essa, que eu já coloquei aqui para os senhores, em torno de 8,5 milhões. E aí, a folha de janeiro eu paguei quando? Em fevereiro. E nós só fomos retardando cada mês. Então, eu não fui colocando o pagamento mais distante. Pelo contrário, eu fui cada mês colocando o pagamento mais próximo ao mês trabalhado. Lembrando a população de Iporá, que eu tinha a oportunidade e a alternativa legal de pegar a folha de dezembro de 2024 e dividi-la em 12 vezes. E aí, o dinheiro que eu tinha juntado em janeiro, eu ia pagar qual folha? A folha de janeiro, né? Só que eu pensei no servidor. Eu fui empática com o servidor público. Eu pensei na família, pensei no financiamento da casa, no financiamento do carro, na escola da criança, no medicamento, e pensei na vida dele como um todo. Então, me coloquei no lugar do servidor. Por isso, eu até falo isso com os meus secretariados, é como uma mãe. A mãe, ela abre os braços, né, para proteger os filhos, para nenhum mal atingi-los. Eu fiz isso com os meus servidores. E deixei todas as flechas atingirem as minhas costas, todos os tiros atingirem as minhas costas, para defender os meus servidores. E é assim que eu vou continuar. Eu vou defender não somente os servidores, como eu vou defender Iporá, porque Deus está comigo e o sangue que derrama nas minhas costas, quando as flechas chegam, Deus limpa para mim, cura, e no outro dia eu começo tudo de novo. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Mas eu tenho aqui um relatório, são 20 folhas. É um balanço da sua gestão, que me chegou aqui. Tem todas as secretarias que estão aqui. Coisa, né? São 20 folhas, está aqui. Não tem como falar tudo que está aqui. Agora, mas é o seguinte, eu quero fazer contigo a seguinte reflexão, porque obras foram feitas, tem obras que foram feitas. Se você quisesse evitar a crítica com relação a salário atrasado, se você tivesse deixado de fazer uma obra, talvez, ou duas, você pagaria a folha e traria a folha em dias. Para evitar as críticas, valeu a pena, às vezes, fazer uma obra e deixar de atualizar a folha? Claro que valeu a pena, Valdeci. Quem fala isso é desinformado, não tem conhecimento de atos e contas de governo. Gente, as verbas públicas, elas são verbas específicas. Elas chegam para finalidades específicas. Então, nós precisamos entender isso, que é tempo da gente respeitar as finalidades específicas dessas verbas. Então, nós, por exemplo, vamos aqui comigo.
A verba que chega para a grama, que muita gente fala, colocou grama na cidade. Graças a Deus, gente. Essa grama com custo ICMS ecológico. não poderia ser usado para funcionário. Nós precisamos entender que os maus hábitos, eles precisam ser superados. Olha aí, nós estamos com 42 emendas da saúde desviadas, mais emendas da educação desviadas. Recebemos escolas sucateadas, recebemos unidades de saúde sucateadas. Por quê? Porque a verba foi desviada. Então, nós precisamos usar a verba da gaveta X com a gaveta X, da gaveta Y com a gaveta Y. Isso sim é equilíbrio e boa governança. Agora eu te pergunto, Valdeci, você é um cidadão comum, você precisa de ambulância, de ir à UPA, precisa de ambulância, precisa de médico. Aí o que você prefere? Você prefere hoje o seu salário estar sendo pago até o 11º dia do mês e ter médico, ter ambulância, ter remédio, ou você prefere chegar lá na UPA e a UPA está fechada sem funcionar? A saúde é fundamental, né? Entende, Valdeci? Então, uma boa governança, gente, ela precisa, em primeiro lugar, de Deus, segundo lugar, de planejamento, terceiro lugar, de domínio próprio e avaliação das suas ações. E entender que todas as políticas públicas são importantes. Nem show foi pago com recurso próprio. Foram com recursos advindos de emendas parlamentares. Mas obras como, por exemplo, aquela obra que você fez lá na Polícia Militar, sede do Comando Regional, a obra da Praça da Liberdade, que, aliás, ficou bonita, a obra da Avenida Arapongas, com as galerias fluviais Sim. que estão sendo colocadas. Sim. São verbas também carimbadas ou você poderia ter usado esse recurso para atualizar a folha de pagamento? Verbas carimbadas. Da Polícia. Nós temos um convênio com a Polícia Militar. Inclusive, eu quero aqui aproveitar, cumprimentar o 20º Comando da Polícia Militar. Quero agradecer todo o trabalho realizado pelo nosso município de Iporá. Nesse ato aqui, eu quero dizer que nós temos a melhor segurança pública de Iporá, porque, além de cumprir com as suas atribuições, é uma segurança pública humanizada. Olha, quando nós conseguimos verbas, Valdeci, o que a gente faz? Você vai lá, o deputado vai e fala assim, Maísa, eu não tenho 50 mil para te arrumar para você reformar o 20º Comando Batalhão, mas eu tenho 100 mil para te ajudar a pagar o remédio. Aí você economiza os 50 mil para você dar condição digna para o seu policiamento, até mesmo porque Iporá não pode ficar de fora. Iporá precisa do convênio com a Polícia Militar. Falei, ok. Então, nós vamos andando e fazendo as costuras dentro da lei para que isso aconteça. Então, o recurso chega, destinado para aquele fim, eu não posso deixar o convênio com a Polícia Militar. Se eu hoje falar, eu não vou renovar o convênio com a Polícia Militar, eu tenho certeza que eu vou ter problemas legais e o crime vai retornar a Iporá. Vamos falar, então, da Praça Elisiário, que você colocou. Gente, festa de maio. O que nós fizemos? Nós tiramos todo tipo de corrupção da festa de maio. Tanto é que os camelôs, os feirantes, eles pagavam os seus impostos de forma livre. Em cash. Em cash. Hoje não. Hoje é doan. Eles precisam chegar lá e pagar. Então, nós tivemos uma arrecadação na festa de maio em torno de R$800 mil. Dinheiro este que nós pagamos os banheiros, que todos usaram, a limpeza da festa e a reforma da Praça Elisiário. Então, se a gente não canalizar o recurso certo para a área certa, vira bagunça a gestão. E nós não poderemos deixar isso. A Arapongas, que foi você que colocou Arapongas? As galerias fluviais. Vamos falar da Arapongas. Verba carimbada também. Verba carimbada, mas nós iniciamos com recurso emergencial. Lá na sua casa, você deve ter um cofrinho que fala assim, não, esse recurso aqui é para uma emergência. Tem que ter. Todo chefe de família que tem planejamento tem aquele cofrinho da emergência. Nós estávamos lá na Arapongas com erosões enormes, ainda estamos, porque foi impossível a gente conseguir sanar todo o problema daquela avenida.
Então, feira coberta, outra verba de cofrinho, porque vocês viram, a fiação da feira coberta pegou fogo. Como que eu ia esperar a emenda cair em conta para a gente ter a primeira iniciativa de ato de governo para resolver o problema? Então, nós temos, sim, aquele dinheiro que a gente reserva para situações emergenciais até que as emendas caiam em conta corrente. Só que, Valdeci, quando a gente inicia uma obra e por uma situação emergencial, às vezes, a emenda já está pronta, habilitada, aguardando até o dinheiro cair. E, às vezes, não. Que foi, né, o caso aí da feira coberta. Quando nós iniciamos a obra da feira coberta, foi para evitarmos acidentes coletivos, porque os feirantes estão lá todo domingo de manhã. A população usa muito aquele espaço. Mas hoje nós já temos alegria para falar para vocês que o deputado Carlos Cabral, ele já destinou, a emenda está habilitada, só falta o dinheiro cair em conta, a previsão é para março de 1.800.000 para a feira coberta. E a Goinfra, através do Pedro Salles, do Bruno Peixoto, né, e do nosso governador e vice-governador Daniel Vilela, já assumiu também toda a responsabilidade da Arapongas. É isso aí. Maísa Cunha, prefeita de Iporá, sendo aqui a nossa entrevistada. Então, Maísa, como você disse aí, então realmente não tinha verba para pagar funcionário para atualizar. As demais verbas eram carimbadas. Verbas carimbadas, e que a gente precisa entender o seguinte, igual eu falei, se os funcionários estivessem sem receber, era outra história, mas não estão. Os funcionários estão recebendo, estão trabalhando para receber no mês seguinte. E não é um mês após, são dias. Então, muitas vezes, como a gente falou agora das críticas partidárias, a gente vê uma polêmica e uma maximização de fala. Ah, tem funcionário que tem 2 meses, 3 meses sem receber. Jamais. Não existe. Os nossos servidores estão recebendo dentro do planejamento estratégico da gestão e não passam de 30 dias jamais sem receber. Maísa, daqui a pouquinho vamos falar sobre o rompimento entre você e o vice-prefeito Leonardo Araújo, Léo Contador. Daqui a pouquinho. Eu antes quero falar aqui de Mais Delivery, o aplicativo que nos patrocina aqui na transmissão. O Mais Delivery é muito prático para você que está em casa e quer ficar em casa, quer permanecer em casa e quer pedir comida e bebida. Mais Delivery é esse que você tem que baixar aí no seu celular. Inclusive agora com o desconto OG 15%. É no Mais Delivery que você tem ali cadastrado as principais empresas de Iporá do ramo de alimentação. E temos nessa transmissão o apoio do laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará, 365. O laboratório Bioanálise atua regionalmente. Ele faz coletas em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Temos conosco a Bioenge Soluções Ambientais, que atua em regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos, em planejamento ambiental, rural e empresarial. Essa empresa é de 2 experts em meio ambiente, a Maiara e o Wendel. Bioenge Soluções Ambientais, cujo contato é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, todos sabem, 4 décadas, mais de 4 décadas servindo Iporá e a região. É campeão de preços baixos e vende até pelo WhatsApp, mas isso para quem mora dentro da cidade. Para isso, tecle aí, 649-8154-1495. Vamos continuando aqui com o nosso bate-papo com a prefeita Maísa Cunha. Ela que está aqui conosco nessa reflexão do 2025. Daqui a pouquinho vamos falar também de futuro próximo. Maísa, entre você e o Léo, publicamente, parecia que havia ali um entrosamento extraordinário, né? Na campanha e mesmo durante o ano que se passou. De repente, o Léo solta, foi no dia 6 de novembro, o Léo solta um vídeo que pegou o povo de Iporá de surpresa. E eu também. Pegou o povo de Iporá de surpresa. Ele anunciou que estava descontente porque o salário estava atrasado e tinha que fornecedor atrasado, e ele fez ali as argumentações dele. Ele esteve aqui, falou aqui também publicamente disso, e hoje vocês estão politicamente distanciados. Eu queria te ouvir sobre isso. Valdeci,
eu, o Vice, o Léo, toda a população de Iporá, nós sabíamos que nós iríamos tomar posse, né, em um poder executivo com vários problemas, com vários desafios para nós enfrentarmos. E nós sabíamos que 1 ano, 12 meses de governo, totalmente insuficientes para resolvermos os problemas. Todos nós sabíamos e sabemos disso. Você sabe da dificuldade, hoje mesmo aqui você já colocou, qualquer cidadão iporaense que a gente conversar, a gente sabe da dificuldade. Quando nós assumimos, no dia da posse, antes de me entregarem um microfone para que eu agradecesse a Deus e a população de Iporá pelos 10.428 votos, veio uma assessora e já falou no meu ouvido: prefeita, tem um paciente muito mal lá na UPA e não tem ambulância. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer esse discurso todinho aqui, com essa pressão psicológica, preocupada com esse paciente, como eu vou resolver? E eu fui e falei no ouvido dela: liga para tal pessoa e já tenta ver o empréstimo de uma ambulância de um dos municípios. Se não conseguir, já liga para tal pessoa e tenta ver o aluguel de uma ambulância e que chegue rápido. E fui discursar. Para eu discursar, eu tive que ter, abaixo de Deus ali naquele momento, um emocional para suportar pressões. E cada um de nós, seres humanos, suportamos pressões de uma forma ou às vezes não suportamos. Então, cada um de nós administramos a forma de sermos. Eu respeito a decisão dele, eu não posso de forma nenhuma ir contra. Ele é maior de idade, né? Ele tem suas opiniões próprias, ele tem a forma dele de fazer política, eu não posso intervir. Mas o que eu digo à população de Iporá é o seguinte: uma boa governança, ela depende de Deus, ela depende, sim, de domínio próprio, autocontrole e, principalmente, a gente lidar com pressões de forma forte, porque, senão, as pressões fazem com que você desmotive de muitas áreas. É a mesma coisa na sua casa. Às vezes você está vivendo uma pressão lá na sua casa e, mesmo assim, você tem que deixar a liderança da casa impecável. Se você ceder à pressão, você desiste, você larga até da mulher e vai embora. Pois, Maísa, ele veio aqui e aqui ele disse que ele tinha, nos bastidores, ele falava para você, disse que nos bastidores vocês conversavam e ele te alertava de que estava ficando essas pendências com os funcionários, com fornecedores, e disse que você concordava de que ia atualizar o pagamento e isso não acontecia. Como é que eram esses bastidores entre vocês? Tranquilo, sereno. Sempre tivemos muito diálogo e eu trago uma prova para você. Todas as vezes que eu estive aqui, ele estava aqui. Então, eu sempre fui uma prefeita que valorizei o meu vice-prefeito. O meu vice-prefeito, ele não tinha um gabinete apartado, o gabinete dele era dentro do gabinete da prefeita. Eu nunca usei o microfone sem antes entregar um microfone a ele. Eu não deixei a população esquecer que nós fizemos esta política junto com o povo. Então, assim, o que me cabe aqui, nesse momento, até me trouxe aqui a memória agora, sobre um historiador britânico. O nome dele é Henry Thomas. Ele faleceu em 1962, ele era um positivista, mas tem essa parte aqui da história dele que eu admiro. Ele fala assim: pessoas pequenas discutem pessoas, pessoas medianas discutem ideias, discutem fatos, e pessoas grandes discutem ideias. Então, eu penso que nós, enquanto iporaenses, precisamos evoluir nesta tabela de ser humano. E se nós não tivermos condições de discutirmos ideias, nós precisamos aprimorar para que a gente consiga, né, a chegar neste pilar de vida. Então, nós precisamos olhar para frente. Iporá tem, sim, muitos problemas, tem muita pressão aí pela frente. Nós estamos hoje dentro de um barco e existem tempestades.
E eu falo que essa questão da folha, novamente, é um assunto que a gente precisa acalmar o nosso coração. Porque em 2026, Valdeci, em 2025, aliás, quantas folhas eu paguei em 2025, Valdeci? 12. Quantos meses tem em 2025? Tem 12. Pronto. Por que nós vamos falar nisso, gente? É a prova que já está dando tudo certo, e não somente com os nossos servidores públicos, mas também na área da saúde, da educação, do meio ambiente, da cultura, do esporte e tantas outras. É isso aí, a Maísa Cunha sendo aqui a nossa entrevistada, e nesse instante nós estamos falando sobre o rompimento do vice com ela, mas ainda sobre isso, aqui em Porá, quem faz mais o papel de analista político não é nem a imprensa, são os grupos de WhatsApp, onde tem os comentários, e num desses a gente viu lá que o Léo apressou o passo, e o Léo quer ser candidato a prefeito em 2028, a Maísa tem uma pretensão de candidatura à reeleição nesse ano de 2028, e isso rola aí nos bastidores dos analistas políticos dos grupos de WhatsApp. Eu quero te ouvir sobre isso. O que te passa pela cabeça sobre o 2028, reeleição, você e Léo, algum entendimento nesse sentido? Comente esse assunto. 2028, sim, 2025, onde todos sabíamos que a próxima gestão, os próximos gestores que assumissem iam pegar uma gestão totalmente difícil. Nós tivemos quantos candidatos a prefeito? 6, né? Agora, imagina em 2028, porque hoje, se a eleição já fosse em 2026, nós já teríamos muito mais do que 6 candidatos. Então, isso aí é o ciclo natural. E eu pretendo, em 2028, ter orgulho de falar assim, a Deus e à população de Iporá. Quem decide, Deus, se eu vou candidato ou não, se eu continuo na política ou não, é o Senhor e o povo. E se Deus falar para mim assim, Maísa, não, você não vai candidata, eu quero ter o orgulho de entregar um Iporá muito melhor do que eu recebi. Então, o 2028, ele está em aberto. Claro, porque os planos de Deus, Valdeci, a gente só fica sabendo na estrada, no caminho. Você nunca fica sabendo antes, e isso é uma característica do cristão, né? O cristão, ele sempre entrega o futuro a Deus e deixa ele trabalhar, mas o presente a gente faz com as forças que a gente tem, e a gente faz o melhor que a gente pode. No seu entendimento com o Léo Contador, quando vocês uniram naquela coligação, o 2028 não foi levado em conta? Na verdade, Valdeci, quando a gente uniu, acho que a população talvez saiba disso ou não, mas é importante a gente falar um pouco, porque tudo tem história. Tem o antes, tem o agora e pode ter o depois. Quando nós unimos, foi justamente por uma questão política. Porque lá no início, na pré-campanha, eu tinha feito um convite ao Léo para que ele se juntasse à chapa. E ele falou, não, Maísa, no momento eu não tenho interesse, eu tenho interesse em estar candidato a prefeito por Iporá, então eu vou batalhar para isso. Agora, se lá na frente eu não estiver bem nas pesquisas, aí pode ser que eu aceite ser vice. E assim aconteceu. Chegou lá na frente, né, ele não estava em primeiro lugar nas pesquisas, e aconteceu essa junção. E interessante que naquela época, e aí a gente começou a trabalhar, e trabalhando muito, né? Nós montamos várias chapas políticas, graças a Deus, várias coligações, e chegou lá na frente, a gente sempre fazia pesquisas. E eu assustei muito com a última pesquisa. A última pesquisa acusava assim, quem deveria ser vice de Maísa Cunha? Em primeiro lugar na pesquisa, outro. Estava escrito outro. Em segundo lugar, já apareceu Moisés Magalhães. Em terceiro lugar, Léo Contador. A gente pediu para refazer a pesquisa. Nós falamos, não, vamos refazer. Só que aí eu já fiz diferente. Eu já pedi alguém para contratar a pesquisa que não conhecia, que não era da gente, para não ter perigo. Aí essa pesquisa já veio, né, novamente com um percentual entre Moisés Magalhães e Léo Contador bem pequeno entre os dois. E aí eu fui e falei, olha, como eu dei minha palavra lá atrás, eu sou uma mulher de palavra, por isso, população de Iporá, que vocês podem confiar.
Nós estamos juntos e nós estamos atendendo todos os princípios do direito público brasileiro, da nossa Constituição Federativa do Brasil, e vamos juntos até o céu. Como eu sou de palavra, eu fui e falei, Léo, lá atrás você me deu essa palavra, eu estou liberta ou a gente vai fazer a união? Ele falou, não, Maísa, realmente eu falei, então eu vou vice. Agora, 2028, gente, isso aí é uma questão de Deus. Eu acho que até o próprio Léo deve pensar assim também, que o coração do homem faz planos, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Maísa Cunha aqui conosco numa análise profunda até, numa reflexão sobre o ano que passou, e nós vamos falar também do 2026, daqui a pouquinho quero que você faça aí uma explanação sobre o que te espera nesse novo ano, mas eu ainda quero aqui fazer uma perguntinha, porque um eleitor do Rangel Pimenta me pediu para te perguntar, que ele tem aquele projeto dos animais na rua, que ele queria que você... Foi o Rangel, não, Valdeci? Não foi, que pediu que você comentasse esse assunto, porque acho que é pedido dele, que você comentasse porque você não homologou, não sancionou o projeto de lei, Sim, que é Rangel. para evitar animais nas ruas. Angel, um abraço aí para você, viu? Deixa eu te dizer, quando a gente vai homologar uma lei, nós temos que fazer uma previsão orçamentária. E para nós retirarmos os animais das ruas, nós precisamos ter não somente o local para colocá-los, mas nós precisamos andar dentro dos princípios legais. Então, nós temos que ter um local dentro do que é a fiscalização normativa, nós precisamos de profissionais técnicos na área, de veterinários, nós precisamos de ter ali um acervo todo, não é só uma questão isolada. Então, o que nós optamos? Optamos em esperarmos esse ano de 2025, estamos, sim, com muitas dificuldades financeiras, estamos tratando dessa situação ainda de forma também particularizada, mas ao mesmo tempo atendendo à lei, conscientizando os proprietários destes animais. Então, a nossa fiscalização já identificou quem são os proprietários dos animais, estão fazendo visitas técnicas a eles, estão acompanhando e estamos multando. Então, muitas vezes, nós precisamos irmos na causa do problema. Porque se nós não formos, Valdeci, a causa do problema, nós estaremos contribuindo para muitos problemas se tornarem sólidos e constantes. E, infelizmente, nós, seres humanos, a população brasileira, muitas vezes a gente precisa ser multado, para a gente sentir no bolso e falar, peraí, deixa eu guardar minha vaca aqui, guardar aqui o meu animal, e não deixar ele sair na rua, porque pode acontecer algum acidente, e isso traz um transtorno muito grande a toda a comunidade. Então, é por esse motivo, mas o seu projeto é válido e a gente guarda ele ainda com muito carinho. Ô, Maísa, alguém me pediu que te perguntasse, porque disse que lá em São Luís de Montes Belos, a prefeitura lá, que tem na titularidade do cargo lá, alguém que é ligado à Receita Federal. Talvez por isso, lá apressou o processo e eles estão emitindo a nota fiscal de prestação de serviço no portal nacional. Como é que está a informatização da prefeitura de Porá e o que você pensa sobre isso? Valdeci, nós tivemos, você falou de sistema, é muito importante lembrar toda a nossa população. Quando nós entramos, nós mudamos todo o nosso sistema de informatização. E teve críticas, né, Maísa? Muitas críticas. Teve alguém que me falou, Maísa, que essa mudança de sistema fez perder informações importantes? Na verdade, elas não existiam as informações. E aí, mas nós tínhamos que mudar. Ou então a população tinha que continuar com a corrupção que era. Então, nós precisamos ter confiança no sistema que trabalhamos. Então, nós tiramos o sistema X, colocamos o sistema Y, e essa transição de sistema, ela demanda prazo, só que muitas informações, nós achávamos que tinha no sistema, só que, na verdade, não tinha no portal da transparência. No início, a gente achou que tínhamos perdido algumas informações, e depois a gente foi fazer todo o rastreamento. Então, cada município, ele anda no seu tempo, mas ele também não pode ferir a lei.
O importante é que Iporá não está ferindo a lei, as providências, né, já estão sendo tomadas. A nossa tributarista, que é a nossa advogada, Paola, ela já está fazendo todos os detalhes burocráticos para que seja, assim, 2026, cumprida essa normativa. Essa do Portal Nacional. Do Portal Nacional. Maísa Cunha está sendo aqui a nossa entrevistada numa transmissão que está no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, está também no Oeste Goiânia Notícias, nosso endereço no YouTube, e uma transmissão que conta com o apoio do Baratão Shop, da BioEng Soluções Ambientais, apoio do Laboratório Bioanálise e apoio do Mais Delivery, esse aplicativo prático. Mas nos resta aqui 8 minutos. Eu vou deixar você mais à vontade agora para você fazer a reflexão sobre a herança que agora que não veio lá de 2024. A herança do 2025 mesmo, da sua gestão, e o que vai te dar condições de trabalhar agora nesse novo ano. Valdeci, a gente precisa ter um coração grato. Eu quero agradecer o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, o deputado da Alego Bruno Peixoto, o deputado Carlos Cabral, Júlio Pina e tantos outros deputados estaduais que investiram em Iporá em 2025. Eu quero agradecer pelos 3 milhões de recapeamentos prontos, já feitos em Iporá. Eu quero agradecer imensamente pela patrulha rural. Hoje nós estamos com as nossas estradas rurais, né? Grande parte, graças a Deus, a Secretaria de Agricultura, aqui eu cumprimento o Júnior, né, meu esposo, né, um profissional com experiência na área agronômica, e em nome dele eu cumprimento todos os nossos secretariados. Nós estamos agradecendo aqui, gente, porque precisamos reconhecer. Então, recapeamento 3 milhões, na verdade foram 3 milhões e meio, fico só arredondando para ficar fácil. Nós tivemos a Patrulha Rural, nós tivemos o Goiás Social aqui em Iporá recentemente, somente de óculos no Goiás Social foram 1.200 óculos, fora os outros atendimentos, quantas cadeiras de rodas entregues, escrituras, mais de 50 escrituras entregues, cadastros, nós cadastramos a nossa população para receberem as escrituras que há anos não recebem, mais de 500 escrituras cadastradas, hoje nós já estamos com 250 processos já há mais em andamento. Nós tivemos aí também, com a ajuda deles, emendas que nos ajudou na reforma da UPA, nos ajudou nos equipamentos. Nós tivemos também emendas direcionadas para o lago, né, do Lucas Calil, que está nos ajudando lá também na reforma do campo de grama sintética. Então, nós temos aqui, população, não é somente a reforma da Praça Elisiário, que é a antiga Praça da Liberdade, nós temos só pontes construídas, incluindo pontes de concreto, nós temos, o total geral de pontes hoje, 14 pontes na zona rural, reconstruídas e 2 construídas. Duas que feitas, caíram, 2 novas. Caíram e tivemos que refazê-las todas. Já né? existiam, caíram, novas mas pontes. refazemos com alta qualidade. Uniformes, nós entregamos, Valdeci, uniformes para mais de 3.400 crianças, 2 pares de uniformes para cada criança, o tênis, merenda escolar de altíssima qualidade. Nós entregamos também para a nossa população reformas em 4 unidades escolares nesse ano de 2025. Nós ainda fizemos lá na praça, lá no bairro Santo Antônio, nós já iniciamos um trabalho de revitalização do bairro, iniciamos na Águas Claras hoje, iniciamos também em outras áreas da nossa cidade, só buracos, às vezes as pessoas falam assim, não, mas tem buraco demais, gente. Graças a Deus, sabe, que nós estamos aqui, porque senão tinha muito mais do que tem. Porque nós já fizemos, gente, tapa-buracos em mais de 80% da cidade de Iporá. Então, eu preciso aqui, né, deixar aqui a vocês essa gratidão aos servidores públicos também, porque não adianta a gente trazer dinheiro a Iporá, não adianta trazermos emendas, se a gente não tiver conosco servidores públicos competentes, eficientes, que estão, né, preocupados com as nossas famílias iporaenses. Vejo avanços e quero contar 3 avanços muito impactantes agora para esse início de 2026. Diga aí. Pessoal,
o dinheiro já está na conta para a construção do posto de saúde bairro Moarama. O dinheiro está na conta. Nós vamos dar a ordem de serviço para iniciarmos a construção agora em breve. A licitação já está feita. O dinheiro já está na conta para a construção da creche tão sonhada no nosso município de Iporá. Aonde? Vai ser ali, perto do bairro Águas Claras. Então, o dinheiro já está na conta. Nós já estamos com dinheiro em conta também para a gente construir o corpo de bombeiros ali, perto do lago, né, em local estratégico. E quero dizer a vocês mais, serão 3 obras grandes que vamos dar ordem de serviço agora no início de 2026, e nós continuaremos com todos os nossos compromissos, né, reafirmados em 2025, reafirmados em 2026, que estão inclusos no nosso plano de trabalho, e estaremos todos os dias, como sempre fiz, incansavelmente, buscando recursos, buscando verbas para o nosso município e garantir o pão de cada dia, não somente dos nossos servidores, mas das nossas famílias iporaenses. Mas as suas conquistas sempre têm muito a ver com o governo de Goiás. Necessita muito o governo Caiado. Sim. E você tem uma ligação muito forte com o Bruno Sim. Peixoto. Estou percebendo aí o Carlos Cabral também muito próximo. Bruno Peixoto para federal, o Carlos Cabral para estadual. Para esse ano, o seu apoio caminha nessa direção? Valdeci, já está decidido o apoio ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel Vilela, que vai candidato ao governo. Ronaldo Caiado tem aí a possibilidade de estar indo a presidente da República. Nós temos Gracinha Caiado, que vai a senadora, temos Vanderlan, que vai a senador, nós temos também os deputados que estão investindo em Iporá. Eu preciso ser justa. Carlos Cabral está investindo, Júlio Pina está investindo, tem outros deputados que estão investindo. Então, hoje é momento da Maísa pensar que o verdadeiro partido político dela, abaixo de Deus, é a população de Iporá. Então, eu preciso dar espaço a alguns líderes políticos aqui dentro, mas nós só vamos definir quem realmente a Maísa Cunha, junto com a população de Iporá, vai pegar na mão na época da campanha daqui a alguns meses. Porque eu estou esperando mais recursos chegarem. Aquele deputado que mais investir em Iporá vai ter muita chance. Então, ainda indefinido, Maísa, falta 1 minuto, suas considerações finais. Eu termino te entregando um presentinho, um livro de poesias. Eu publiquei esse livro agora no mês de outubro, uma experiência minha nova na literatura, que é na poesia. Leia aí. E os seus agradecimentos, suas despedidas aí para o nosso grande público. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a minha família. Quero agradecer aos nossos servidores públicos, agradeço à população de Iporá e quero também, Valdeci, agradecer vocês. Agradeço ao Oeste Goiano em seu nome, quero agradecer todos que representam a mídia de Iporá, que representam a política pública da comunicação de Iporá. A imprensa está te tratando bem? Graças a Deus. Eu sou muito feliz com a imprensa de Iporá. Eu sou uma prefeita que eu digo a você assim, eu não tenho palavras para externar o quanto eu estou feliz no exercício do cargo e o quanto eu sinto abraçada pelo povo de Iporá. Mas até 2024 nós tínhamos um prefeito aqui que não aceitava crítica. Eu fui uma vítima daquele prefeito, tivemos problema sério. E você, eu quero aqui te elogiar porque você aceita crítica. Porque a gente não publica tudo que é bonitinho para a prefeitura e ela sabe lidar com isso, manda a versão do fato. E eu te cumprimento por isso. Obrigada. Eu, na verdade, às vezes eu peço o jurídico, falo, olha, jurídico, pede lá, né, o direito da resposta. E o espaço existe. Porque, às vezes, o que a gente vê? A maioria das críticas, elas são infundadas. Existe a verdade dos fatos. Você sempre tem um argumento, né, mãe? Sim, e nós temos provas, né? Além da gente ter os argumentos, nós temos os papéis que provam. Então, é muito importante a gente sempre estar atento e muito obrigada por essa abertura. Obrigado, Maísa, valeu demais. Obrigada, Valdeci, obrigada, Iporá. É sempre assim, terças e quintas, os dias da entrevista. Hoje, muito especial, a prefeita veio. Quinta-feira, nós vamos entrevistar aqui o Milvan Anacleto. Ele é presidente do Conselho Tutelar. Até quinta, um abraço a todos.